Durante determinado período, diversas ondas de ativismo social modificaram a relação de forças na América Latina, conseguindo impulsionar e tendo como consequência indireta a instalação de um conjunto de governos progressistas e de esquerda na maior parte dos países sul-americanos. Foi o momento em que houve uma pausa, ou pelo menos uma diminuição, do período neoliberal, caracterizado por privatizações, desregulamentação e abertura das economias, e abriu uma etapa mais complexa, na qual convivem traços do mesmo modelo, com a busca por caminhos baseados em maior protagonismo dos Estados e na construção da integração social. Parte disso explica também o motivo da série de golpes sofridos e do avanço de uma extrema-direita fascista e conservadora, impedir melhorias sociais e maximizar os lucros. Mas ainda assim, em muitas regiões da América Latina e Central, os Estados nacionais não protegem seus cidadãos, em particular os setores populares, indígenas, negros e mestiços, os quais estão sozinhos diante da violência do narcotráfico, das quadrilhas criminosas, da segurança privada das empresas multinacionais e, embora pareça paradoxal, das próprias instituições armadas do Estado, como a polícia e as forças armadas, muitas vezes refém do próprio governo ou da ação intervencionista de um país dentro do capital. No episódio de hoje, abordaremos duas frentes. Primeiro falaremos sobre as políticas sociais e sobre o progressismo, destacando pontos importantes e as possibilidades abertas frente ao capitalismo mundializado e ao neoliberalismo acompanhado pela extrema-direita fascista, para, logo em seguida, discutirmos a defesa territorial como centro de produção de vida e de construção de outras possibilidades e outros mundos possíveis. Este é o quinto episódio da nossa quarta temporada, abordando nossa realidade social. Além disso, temos uma pasta nomeada de Roteiros Quarta Temporada Podcast. Hoje, voltamos a discutir os movimentos e lutas aqui na América Latina, a partir do livro Territórios em Rebeldia, da editora Elefante, escrito por House Beck, trazendo as lutas e as aberturas possíveis de serem realizadas frente aos nossos problemas. Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcos Morcego, podcaster aqui da Caverna. Para você acessar todas essas coisas que eu estou falando, vai estar na descrição. Então a gente tem o nosso drive especialíssimo com vários livros que a gente faz, por exemplo, lives de leitura e discussão lá no nosso YouTube, beleza? Aqui no podcast a gente tem essa pasta de roteiros onde eu coloco referências a mais, onde eu coloco, os aspas nas citações, então vocês podem ter atenção em tudo isso, além de, óbvio, quem preferir ler do que ouvir a gente, poder acessar diretamente por lá. Beleza? Além disso, a gente está em trampo com a Clio Operária, uma revista muito brava, muito pesada, então é só pesquisar Clio Operária. O nosso cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária está ativo. Basta usar #Morcego na Autonomia para garantir os seus 20%. As nossas redes sociais são @morcego_marcos_ no Instagram e marcosmorcego.bsky.social lá no céu azul, o famoso Blue Sky. Se você curte nosso projeto, quer apoiar, você pode ir tanto no nosso apoio coletivo em apoia.se/cavernamorcego ou por um pix pelo podcastmorcego@gmail.com, que é a nossa chave, tá? Qualquer dessas formas ajuda bastante a gente, inclusive outros projetos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, por hora, bora logo pro episódio, que eu estou super animado. Embora nem sempre pareça, ou fique claro, boa parte das políticas sociais que realmente tiveram impacto partem de mobilizações sociais, principalmente aquelas em que o apoio à mobilização consegue colocar a régua para além da situação legal. Melhor dizendo, quando a luta consegue estabelecer que os marcos da justiça, ou aqueles que foram definidos previamente pelo sistema, já não cabem mais. Por isso, a gente começa olhando para um texto de 2010 de House Beck, chamado Políticas Sociais, Governos Progressistas e Movimentos Antissistêmicos, estabelecendo que essa nova gama de políticas estende e aprofunda os benefícios já existentes, estabelecendo novos modos de relação sociedade e Estado que influenciam no tipo de governabilidade que, de algum modo, as lideranças progressistas da região inauguraram e que, na época, também substituem aquelas políticas focalizadas e compensatórias do começo do período neoliberal. O período relatado tem como primeira força os movimentos da década de 90, que, apesar da queda do Muro de Berlim, conseguiram se organizar com muita força territorial, como é o caso, e é até paradoxal, dos desempregados, sem tetos, sem terra, sem direitos. Em resumo, os que habitam o porão das sociedades. Tem uma marca
uma forte marca cultural e identitária e um papel de protagonismo das mulheres e também da família. São a construção de movimentos que já vinham sendo organizados e são apresentados em algumas pensadoras como, por exemplo, Silvia Federici, Angela Davis, a Andai, e aqui eu cito, né, Itália, Estados Unidos e América Central, ou a própria Lélia Gonzalez, além dos próprios movimentos existentes e da grande massa de subalternos, indígena e negra. Então, a partir dali se abriu a possibilidade de desestabilizar o que foi chamado de Consenso de Washington. Mas isso não significou a derrota do neoliberalismo, já que a acumulação por disposição, ancorada no modelo extrativista, e como já foi debatido no episódio anterior, né, continua a se aprofundar nessa etapa por meio da mineração transnacional a céu aberto, das monoculturas de soja, cana-de-açúcar. Esses empreendimentos, conduzidos sempre por grandes multinacionais, apropriam-se dos bens comuns, em particular águas e territórios, para transformar a natureza em mercadorias, ou seja, fazendo tudo que toca virar commodities, demonstrando a importância para o capitalismo mundializado de manter a dependência do que é chamado de sul global. Enquanto essa acumulação e extrativismo precisam cada vez mais, as políticas sociais entram para compensar a extrema desigualdade. Então a gente não vê um processo, como a gente sempre fala, de revolução, mas um processo de diminuição dessa atitude, né? Somos então um experimento de imersão da exploração capitalista, ao mesmo tempo que somos importantes na construção de resistências sociais. Como as necessidades dos mais pobres não se acalmam com discursos, por mais radicais que sejam, parece necessário indagar como foram se construindo os mecanismos capazes de amenizar a conflituosidade social de caráter territorial, elemento-chave para reduzir as fricções das novas governabilidades. Porém, devemos levar em conta que mesmo com esses avanços, a desigualdade ainda impera. E como diz José Luiz Corádio, o caráter massivo da exclusão e da degradação do trabalho assalariado e por conta própria requer uma mudança de visão. A política social assistencialista, voltada a compensar os estragos gerados pela economia, é ineficaz e reproduz e institucionaliza a pobreza. Novos problemas surgem, novas mobilizações brotam. Mas os governos progressistas são construídos em torno de um modelo de gestão em que não se busca negar nem reprimir o conflito, mas processá-lo e canalizá-lo para manter a governabilidade. Uma camada de profissionais é formada para estar em ministérios e para pensar o desenvolvimento social e a compreender a necessidade de contar com os movimentos, justamente para assegurar essa governabilidade, como é o caso, por exemplo, do Paul Singer e da economia solidária colocada por ele, né? Essas novas políticas percebem essa necessidade de inclusão, fortalecimento comunitário e em um exercício pleno e ativo da cidadania. O Paul Singer ele apresentou a economia solidária como herdeira das mais remotas lutas de emancipação popular. Óbvio que o autor ainda vislumbra uma necessidade total do Estado, mas é uma abertura interessante que permite, pelo menos em um primeiro momento, olhar e falar: opa, essa dependência, principalmente numa perspectiva imperialista e de capitalismo global, está sendo colocada em xeque. Um desenvolvimento sustentável com distribuição de renda por meio de um crescimento econômico com proteção dos ecossistemas requer alianças entre as organizações solidárias do campo e da cidade e os poderes públicos nas 3 esferas do governo. Na América Latina são muitos exemplos, como as políticas colocadas para a reforma agrária no Brasil, ainda que extremamente limitadas e com uma notícia nova, né, de que a maior apropriação dessas políticas são feitas pelos grandes latifúndios, né? Ou das inúmeras formas de cooperativas, algumas delas que a gente explorou aqui já com Housebeck nesse livro e outras que a gente explorou em outras experiências na América Latina, né? Mas uma pergunta ainda fica, se essa questão é efetiva ou se ela mantém a autonomia do capital, né? Se ela mantém a desigualdade ou se o modelo consegue efetivamente barrar essa apropriação extrativista do capitalismo. A gente chega no momento de questionamento feito por Álvaro Garcia Linera, ex-vice-presidente da Bolívia, que em meio ao golpe sofrido faz um questionamento sobre como fazer com que, com o governo progressista no poder, os movimentos sociais entendam que é o momento de radicalizar e ir muito além daquilo que foi conquistado pelas próprias relações governamentais, superando, portanto, essa estrutura do Estado. Eu acho que tem um exemplo, e aí vocês podem ir lá no meu Instagram ver, né, eu fiz um post sobre isso, mas a Juventude Travessia fez um vídeo excelente sobre o tema. Mar Revolta, né, para quem não conhece, sigam no Instagram também, também faz um debate bem legal, inclusive Mar tem um podcast, eu não vou lembrar o nome exato agora do podcast, mas prometo trazer para vocês em outro momento, aonde a gente esteve no Rio de Janeiro, no dia 17, terça-feira, em um leilão organizado para a venda de blocos de extração de petróleo, que eu acho que é um exemplo muito claro do que a gente tem agora. De um lado, uma discussão sobre
transição energética, ecossocialismo, antropoceno ou capitaloceno, e de outro, grandes empresas multinacionais, bilionários, acionistas e a força policial fazendo toda a proteção dessa galera estão leiloando territórios sem licenciamento ambiental, sem diálogo nenhum com os povos ali presentes. E óbvio, né, esse diálogo nunca vai entrar, já que os povos não vão permitir isso, porque é uma afronta não só ao território, quer dizer, é uma afronta ao território em sua complexidade, né, na relação entre natureza humana e natureza não humana, na relação entre rios, florestas, águas e por aí vai, e da própria vida social carregada por esses povos. Ou seja, a gente tem um governo que se diz progressista, a gente tem uma pessoa à frente disso que é o Partido dos Trabalhadores, e mesmo assim o lei não é aprovado. A gente tem uma das maiores empresas nacionais fazendo a abertura para isso. Então, eu acho que fica muito claro nesse momento essa questão do extrativismo. Eu fiz um post sobre isso lá na minha rede social, como eu disse, então ali tem uma introdução dessas informações, mas novamente, né, Juventude, Travessia e Mar Revolta falam de forma mais aprofundada e mais contínua sobre esse tema, beleza? Então, agora a gente entra na segunda parte, com o capítulo Os Povos Precisam Defender a Vida e o Território. Esse já é um texto de 2018, né, então mais próximo de onde a gente está, em que Housebeck opta por olhar e tentar decifrar do que se trata essa nova tendência dos movimentos sociais na América Latina. Ou seja, a gente está colocando em jogo dois capítulos para posicionar questões antagônicas. Enquanto o Estado, aparecendo nessa forma de governo, que tem como base o monopólio da força legítima em um determinado território em sua administração, por meio de uma burocracia civil e militar permanente, o outro lado, territorial, por parte desses movimentos, está baseado no revezamento de tarefas e funções entre todos os membros da comunidade, tendo a Assembleia como autoridade máxima. Ele dá alguns exemplos mais específicos que a gente não vai entrar aqui, tá? Mas quem quiser, e eu sempre digo isso, comprem o livro pela editora Elefante, beleza? Territórios em Rebeldia. Essa burocracia estatal é uma criação colonial. O capital é representado através de líderes que são recrutados entre as elites brancas, educadas e masculinas. O poder comunitário parte da construção de outras relações sociais, geralmente vinculadas a uma construção territorial voltada para todos os aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais. Nessa perspectiva, a coletividade, embora tenha parte de sua condensação na propriedade comum, não é o que oxigena, nem o princípio nem o fim, mas uma de diversas questões, já que não vai haver uma separação entre sociedade doméstica, que organiza a reprodução, e sociedade política, que organiza a vida pública. Ambas se sustentam e se alimentam mutuamente. Ou, como diz a Roseli Salete Caldarte, ao olhar para a questão do MST, a luta por reforma agrária popular, agroecologia e a pedagogia socialista, diz: o princípio fundante dessa matriz organizativa é o da participação direta dos produtores do direito humano à terra, de trabalho nas ações coletivamente organizadas e conduzidas para sua conquista, e que todo mundo se torna não só participante, mas realizador, pensando a participação política como tomada de decisões, coordenação e controle social das atividades produtivas, é o sentido de democracia com o povo, efetivamente governando a si mesmo. Esse sujeito coletivo passa a construir novas relações sociais, que, concordando com Housebeck, não se encaixaria nem nessa definição que a gente tem da constituição de instituições. Como ele diz, acredito ser importante enfatizar os vínculos sociais expressos nos trabalhos coletivos, em um sentido amplo, desde a assembleia até a festa. É um trabalho vivo e criativo, no qual existe certa possibilidade de modificar culturas e modos de fazer, bem diferente das instituições estabelecidas, que funcionam com base em inércias reprodutoras e opressões. Seja nos espaços periféricos, favelados, comunitários, rurais, a defesa territorial é também a defesa da vida, como é o caso da guarda indígena, lá na Colômbia, que se armam com bastones de mando, paus de madeira com símbolos ancestrais, sendo extremamente necessários e como parte de uma instância de educação e formação política. A própria formação da guarda acontece de forma anual, com estudos sobre direitos humanos, e o que é colocado num sentido de lei originária, mas sendo um ato de profundo conteúdo místico. Não no formato policialesco, mas sim protegendo contra militares, paramilitares e o assédio das multinacionais de mineração, responsáveis por contaminar áreas e também deslocar populações. Cabe questionar aqui até onde isso pode ir. Ou melhor, como organizar os povos rebeldes globalmente para uma ação minimamente coordenada, ou pelo menos próxima, desestabilizando a força do capital.
Essas outras realidades, por um lado, conseguem pôr em xeque a vitalidade desse sistema como fim da história, ao mesmo tempo que são pontos de apoio para a quebra visual e concreta das relações mercadológicas, financiarizadas e extremamente individualizadas. Se, como diz Mark Fisher, de modo questionador, é mais fácil imaginar um fim do mundo, adiar esse fim só é possível se conseguirmos enterrar o sistema devastador, explorador, extrativista do capitalismo. Encerramos com Roseli Salete Caldarte, pontuando que o princípio fundamental da formação do ser lutador é a luta em si. Lutadores se formam nas lutas. A luta é parte da totalidade formadora do ser humano. E quanto mais radical, no sentido de ir à raiz, tanto mais nos ajuda a mirar essa totalidade que tem no trabalho, em seu sentido ontológico, de mediação entre ser humano e natureza, a base universal criadora do ser social que luta, se organiza em comunidade e movimentos sociais, produz cultura e se faz no movimento da história, tomando parte dele. Ser social que criou e pode transformar a forma histórica de trabalho e o modo da vida que passou a aliená-lo, oprimi-lo. Então, no episódio de hoje, a gente trouxe essas breves reflexões sobre a questão de governo, progressismo, movimentos sociais, mais uma vez, e novamente, integrando uma perspectiva entre luta e pedagogia, né, que é uma área que eu estou me aproximando mais, e trazendo também exemplos concretos daquilo que está acontecendo hoje. Tá? Quando a gente fala da luta, por exemplo, ecossocialista, ambiental, enfim, a gente pode debater isso, que é uma coisa que eu estou me aproximando agora, né? A gente tem que colocar em questão, a gente tem que colocar em xeque o que a gente quer, o que a gente pensa, mas também aquilo que está para além de pequenos gestos, pequenas coisas, mas realmente em como a gente se organiza enquanto sociedade, partindo do pressuposto de que sim, nós vivemos num capitalismo mundializado, um capitalismo de guerra, um capitalismo carcerário, enfim, a gente pode utilizar conceitos e mais conceitos aqui para definir e ligar eles e mostrar a totalidade desse nível de exploração, extrativismo e opressão, mas sempre pontuando que dentro desse sistema realmente não há alternativa. Dentro desse sistema, ele é o fim dele mesmo, mas ele também é o fim da gente. Então, colocar saídas, colocar outras formas de vida, colocar possibilidades, é colocar em xeque esse sistema. É olhar e falar, não, é assim que a gente quer viver. A gente quer fazer diferente, a gente quer viver diferente. Então é isso, não esqueçam de seguir nossas redes sociais, não esqueçam de fortalecer o projeto. A gente se vê no próximo episódio, tá? Lembrando, vai estar tudo na descrição aí. Um obrigado, até mais, um grande beijo. Tchau!